uma satisfação estar aqui para falar um pouco para vocês sobre folclore, cultura popular e politeísmo, essa tradição tão bonita que também está presente no Brasil, no Nordeste e aqui de onde eu falo, do Piauí. Pois bem, pessoal, eu me chamo Rafael Noleto, sou jornalista, relações públicas e sacerdote do politeísmo piaga, ou piaganismo, que é uma religião nativa da região meio norte do Brasil, especificamente aqui do Piauí. E também atuo como pesquisador de folclore e tradições populares e sou escritor. Tenho algumas obras publicadas e dentre elas este livro, que é o Mitologia Piaga, que eu vou falar um pouco para vocês sobre um dos aspectos deste livro, que ele aborda a questão das almas benditas. É um tema muito amplo, muito complexo e dá para a gente dar uma pincelada para tentar entender, porque essa questão das almas benditas, elas estão presentes por todo o Brasil. E através desse livro eu fiz um levantamento de alguns personagens, de algumas entidades que podem ser encontrados seus cultos nessa região específica aqui do Piauí e também em parte do Ceará. Algumas delas também são oriundas do Ceará, né? Eu sou de Teresina, no Piauí, mas atualmente eu desenvolvo um projeto que é a Vila Pagã, que é um espaço de preservação das tradições politeístas, onde é um espaço onde a gente monta lá um complexo cultural, religioso e de preservação da natureza, onde tem biblioteca, a gente tem também os bosques sagrados, onde a gente coloca, reconstrói, né, esse culto ancestral, que é uma herança de todos os nossos, todos os que passaram por essa terra e que deixaram o seu legado através das lendas, das histórias, do folclore, da tradição e dessa fé que pulsa em cada um de nós que por aqui vive até hoje. Falar um pouco sobre as minhas pesquisas, né? Um dos segmentos da minha pesquisa é justamente a tradição da cultura popular e a fé popular, as diversas manifestações da fé popular e como cada uma dessas manifestações elas interagem entre si. Por exemplo, a minha tradição religiosa é uma tradição pagã, politeísta, e nela está presente o culto às almas benditas. E também na tradição cristã do catolicismo popular, o culto às almas benditas também é presente. Na tradição do espiritismo e da Umbanda, alguns adeptos dessas tradições também têm o culto às almas benditas. Então, esse culto específico às almas benditas, ele não é ligado à religião A ou B. Ele apresenta traços de diversas tradições. Nele você vai encontrar traços do cristianismo, do catolicismo popular, através das orações, das ladainhas, né? Você vai encontrar o politeísmo, né? Que através dos seus intermediários conecta-se às essências, aos poderes divinos. São várias figuras que atuam como mensageiros dos deuses, né? E isso a gente encontra também como característica do politeísmo, no culto às almas benditas. E essa identificação com a questão da ancestralidade é um dos pontos fortes do culto às almas benditas, é você se identificar com personagem, com determinado personagem, com a sua história, enxergar nele, na sua trajetória, parte da sua realidade. E algumas dessas entidades eu descrevi aqui nesse livro de Mitologia Piaga, né? Quais são as características de uma alma bendita? Uma alma bendita é um personagem que já viveu entre nós, homens, teve uma vida terrena e por algum motivo ele transcendeu após a sua morte, ou seja, ele elevou-se a outro grau e volta ao nosso plano material, nosso plano. Através do plano espiritual, ele nos ajuda, nós que estamos aqui nesse plano físico, nesse plano material, nos ajuda em diversas questões, em diversas causas, né? Nos nossos problemas, nos nossos suplícios, eles com a sua experiência, com a sua evolução, conseguem nos ajudar a intervir através da sua conexão com os deuses, com a energia divina e ter uma visão mais ampla que eles têm, estando lá no reino espiritual, conseguem nos ajudar a iluminar a nossa mente e nos ajudar a achar esses caminhos, essas soluções, né?
Então, as almas benditas elas são evocadas para as mais diversas causas, desde uma cura, desde passar em concurso, a gente vê muitos casos assim. Então, a característica delas é viveu entre nós humanos, teve uma história que, por conta de algum fato da vida ou durante a própria passagem dela para o reino das almas, ela transcendeu e ganhou um certo destaque, né? Isso, em muitos desses casos, muitas dessas histórias, é uma herança também da questão dos mártires do cristianismo, que considera aquelas pessoas que passaram por grande sofrimento, considera almas que se purificaram, né? Porque essa visão cristã do sofrimento associa essas penitências a algo como se fosse uma purificação. Por isso que algumas dessas almas que têm histórias muito tristes de sofrimento, acredita-se que elas transcenderam, pois elas se purificaram durante esses processos de sofrimento. Isso já é algo mais distante da visão pagã. Porém, o que conecta o culto pagão ao culto às almas benditas é justamente a identificação com os personagens e a conexão com eles enquanto ancestrais da Terra, né? Então, em cada culto, seja no cristianismo, seja nas tradições pagãs, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, você vai ver traços diferentes, interações diferentes entre os fiéis e essas almas benditas. Mas há alguns elementos em comuns, que é a questão das promessas, das orações, que são formas de conexão com essas entidades, e também o fato de manter viva a sua memória e a sua história, né? Então, dentre algumas das promessas mais comuns, é o fato de você repassar a história dessas entidades adiante, seja através de replicar santinhos, replicar orações, materializar ex-votos. Os ex-votos são objetos utilizados desde as tradições pagãs mais antigas. Por exemplo, na Grécia, em Roma, foram encontrados muitas moedas, muitos símbolos de pernas, de braços. Tudo isso era o seguinte: a pessoa fazia uma promessa para curar alguma doença do braço, então ela ia lá e fazia o seu acordo com a divindade. Uma das divindades que acontecia muito isso era Esculápio ou Asclépio, era um deus da cura e da medicina. E aí as pessoas prometiam que se fossem curadas, elas fariam a representação daquele órgão curado e a partir de então levariam, ou seja, um ex-voto de um braço curado representaria aquela cura obtida. Então, as pessoas que fossem àquele local de culto, aquele santuário, e encontrassem as esculturas de braços, as esculturas de pernas, as esculturas de cabeças, saberiam então que ali estavam relatos, né? Relatos materializados de curas, de graças alcançadas. E essa tradição atravessou muitos séculos, chegou aqui para nós também no Brasil, no Nordeste, no Piauí, no Ceará. E hoje as pessoas continuam fazendo isso. Em Canindé mesmo, no Ceará, a gente vê muito disso. Juazeiro do Norte também. A gente vê muito dessa tradição dos ex-votos, né? Que são as promessas pagas. E no paganismo também não é diferente. A gente faz também essa tradição dos ex-votos e mantém a questão das orações, né? Só que não focando tanto no Deus cristão, mas focando nas energias ou na própria história de vida das almas benditas, né? Algumas das almas benditas que a gente tem aqui é o finado Gregório, finada Alta Rosa, finada Luzia Cortada. Cada um desses teve uma história bem interessante. Em relação ao intercâmbio que ocorre entre os homens, entre os fiéis e as almas benditas, há diversas possibilidades, dentre elas o contato, a comunicação através do sonho, as próprias promessas, as graças alcançadas, né? Os milagres alcançados, como também manifestações mediúnicas através de aparições visíveis, visões não só em sonhos, mas também processos de irradiação ou incorporação, processos de evocação, cânticos, através dos quais os fiéis se conectam com essas entidades, cânticos, orações, rituais. Então existem diversas formas de interação entre os devotos e essas entidades espirituais, que são chamadas de almas benditas. Além das almas benditas, temos outras entidades também cultuadas
Por exemplo, no politeísmo Piaga, a exemplo dos encantados, das próprias divindades, né, as divindades que regem diversos aspectos da natureza e da vida, e os encantados também, que habitam as matas, que se manifestam em formas de plantas, de animais ou fenômenos da natureza, como por exemplo o Saci, que se manifesta através do redemoinho, o caipora, que vem montado no seu porco do mato, o curupira com seus pés para trás e diversas outras entidades, como a boiúna que solta fogo. Então, esses reinos, o reino das almas, o reino dos encantados, o reino nosso, que é o reino dos vivos, eles estão conectados e esses intercâmbios entre um reino e outro podem acontecer. E essa conexão, essa busca por essa conexão ocorre geralmente através da espiritualidade, uma espiritualidade que também é um aspecto da cultura popular, tendo em vista que ela parte do seio do povo, é uma manifestação autêntica do povo, não é institucionalizada. Tanto que o culto às almas, como eu já falei, ele não é de religião A ou religião B. Ele é algo que sai do seio do povo, é uma manifestação autêntica, legítima do povo. Então, não, uma religião X ou Y não se apropriou dela. Tanto que pessoas de diversos credos podem ter relações de devoção com as almas benditas. Então, pessoal, para finalizar, para não ficar muito longo, quem quiser saber mais sobre essas almas benditas, sobre esses personagens do folclore, pode acompanhar o meu canal. Quem quiser gostar de ler e quiser adquirir esse livro aqui, ele é muito bacana porque ele é todo ilustrado, né? Ele explica o que são as almas benditas, o que são os encantados, e ele traz também as ilustrações de todos os mitos que são tratados aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, a boiúna. Deixa eu ver aqui uma que é a alma bendita mesmo. As almas benditas são chamadas de finados também, pessoal. Então a gente tem a finada Maria Rosa, né, da cidade de Cocal. Temos também aqui a finada Martiliana, que ela morreu no Rio Puti, se eu não me engano. O finado Negro do Tapuio. Então tem muitas almas benditas que vocês podem conhecer. Essas histórias, elas são histórias de ancestrais da nossa terra. Então, cada região do Brasil tem as suas almas benditas, não é? No caso das almas benditas que eu cataloguei aqui no Piauí, eu abordo denomino elas de almas piagas, que elas são dessa região nossa aqui do Piauí, Maranhão, Ceará. Então, o que é essa palavra piaga? Para vocês não ficarem muito perdidos, né? Piaga significa pajé, sacerdote curador, xamã ou propagador de fé. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui ao Piauí, essa zona Piauí, Maranhão, Ceará, existiam povos que já tinham a sua própria língua, as suas próprias tradições, inclusive a sua própria religião. E os indícios apontam para que essa religião praticada pelos antigos era uma religião altamente conectada à natureza, aos ciclos solares, e era politeísta, tendo em vista que cada aspecto da natureza era divino, era sagrado. Então, a natureza em seus diversos aspectos tinha também diversas faces. Então, esse povo ancestral do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Brasil, eram chamados de piagas, especialmente os que viviam aqui nessa região do Piauí. E algumas pessoas inclusive dizem que a palavra Piauí deriva de terra de piagas, que é justamente essa terra que era habitada por pajés, por feiticeiros, por curandeiros. E daí, no momento que a gente, no período da contemporaneidade, busca um resgate dessa tradição, desses saberes, dessa cultura, dessa identidade ancestral, a gente denomina esse movimento de piaganismo ou paganismo piaga, porque o paganismo ou neopaganismo é um movimento global, contemporâneo, onde as pessoas que são contemporâneos nossos buscam essa conexão com os seus ancestrais de suas respectivas regiões, de suas respectivas terras, de suas respectivas etnias. Então, na Rússia, a gente tem um movimento encabeçado pelos Rodnoveris, que são os pagãos que buscam a conexão com o paganismo eslavo, com os deuses eslavos. Na Grécia, o helenismo, o dodecateísmo, onde eles buscam a reconexão com os deuses gregos, com os costumes, as tradições, os saberes,
toda essa riqueza ancestral. Dentre os egípcios, o quemetismo, dentre os iorubás também, várias tradições ligadas aos orixás. E também aqui no Piauí a gente denominou esse movimento, essa busca, de paganismo piaga, que não é limitado aos piauienses, mas também às pessoas que, inspiradas por esse movimento, buscam conectar-se à herança ancestral mágica brasileira. Então, através desse processo de pesquisa, de estudo, de vivência, eu consegui materializar essas obras, né? Tem esse livro Mitologia Piaga, tem também O Povo do Fundo, onde eu falo especificamente de divindades das águas, entidades das águas. Tem também o Compêndio de Poções, que eu falo sobre receitas para fazer as suas poções mágicas, as suas garrafadas, os seus banhos de ervas, que é uma tradição das nossas ancestrais mezedeiras. Utilizar essa magia, esse verde, esse conhecimento que a gente tem ao nosso redor. Tem também o livro Ao Redor do Eixo, que fala sobre os ciclos, né? Muita gente fala de primavera, verão, outono e inverno. E aqui no Brasil, especialmente aqui nessa região mais próxima à linha do Equador, a gente tem ciclos próprios. Então é importante conhecer esses ciclos para que a gente não fique remando contra a maré, mas de acordo com a energia que está circulando no momento, a gente possa fluir também. Né? Conhecer o nosso bioma, conhecer como funciona essa natureza e se integrar a ela, nos reconhecendo como parte dessa natureza. E além disso, eu escrevi o livro também Caminhos Piagas, que fala sobre esse processo de busca, e também tem A Magia das Palmeiras, que fala sobre as lendas das palmeiras. Quem quiser conhecer então mais sobre esses temas, está convidado, inscreva-se no meu canal, Rafael Noleto. Pode também me seguir no Instagram, né, Rafael Noleto THE, e acompanhar também as minhas produções, inclusive as produções musicais que eu estou fazendo, que são formas que eu também transmito esses mitos, essas lendas, essas histórias, e através das músicas eu tenho conseguido fazer um pouco esse resgate e esse compartilhamento dessa magia, desse encanto ancestral. Então eu agradeço a todos pela atenção e foi uma satisfação poder compartilhar um pouco desse tema tão instigante, tão interessante com vocês. Um abraço, fiquem com a bênção dos deuses e dos ancestrais.